esta partilha e pelo convite para colaborar. Eu vou-me referir, de facto, a José Régio e ao seu pensamento estético, fundamentalmente no que à literatura e às artes diz respeito, e também naquilo que ele sempre forçou, que era a união de todas as artes e que a arte era só uma. Nós sabemos que Régio foi, desde logo, teve logo inclinação para a escrita, e isso foi manifesto nas várias revistas em que ele colaborou, em Coimbra, na Bizâncio, na Tríptico, etc., etc., e sobretudo na grande influência que teve da Nouvelle Revue Française e da bande Agide, e por isso mesmo acabou por ser o diretor e o mentor privilegiado da revista Presença. Ora, é nesta revista Presença que eu considero uma proposta de equilíbrio, mas também um grande grito de revolta, como ele próprio diz, na paspalhona da cara da nossa literatura nacional. Eu acho que aqui que ele vai definir os princípios estéticos, porque depois se rege ao longo da sua obra. Aliás, logo no número 1 da Presença, em 1927, Régio escreve: em arte é vivo tudo que é original tudo que provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima de uma personalidade artística. E passa depois à definição de literatura viva, dizendo é aquela em que o artista insuflou a sua própria vida e por isso mesmo passa a viver de vida própria. Portanto, a partir desta conceptualização, digamos assim, de literatura, ele vai construir, vai alargá-la, digamos assim, a todas as outras artes, e vai reiterar sistematicamente isto que enunciou no primeiro volume da revista Presença. Aliás, posteriormente diz: reduzir a literatura a uma espécie de produto coletivo, monótono e uniforme de uma sociedade, eis precisamente o que mais detesto. Ora, ao dizer isto, ele está de imediato a defender o individualismo, até porque considera que a obra de arte individual é também a comunhão com os outros, e olha também, naturalmente, além do individualismo, olha também para a originalidade como base da criação artística, e aí vai reiterar todos estes pressupostos num notável artigo altamente provocatório, que é o Lance de Vista, em que ele, a certa altura, estabelece uma norma para uma avaliação de arte, digamos, quase como uma equação: o homem, o artista, a realidade igual à arte. E depois faz ali umas diatribes em que muda o valor do homem, e sempre que o valor do homem é alterado, é diminuído, naturalmente que a arte sai prejudicada. Ora, estes princípios estéticos são defendidos ao longo de toda a sua obra, obra em que ele perspectiva uma visão ecuménica da arte, onde também está a literatura, mas as artes plásticas, a sétima arte, a música, etc., etc. Para conseguir, digamos assim, impor esta sua visão estética do que é afinal a literatura, do que é afinal a arte, a literatura e a arte enquanto reflexo do mundo interior do eu, é óbvio que ele vai privilegiar a recepção e a divulgação do pensamento e das artes. Quando eu falo em arte, estou a inserir também a literatura estrangeiras, porque no fundo o que é que Régio pretende? Que disseminar, de certa maneira, um espírito novo. Ele reivindica uma necessidade urgente de renovar naquilo que ele chama
arte com letra maiúscula e que diz que, embora usando técnicas diversificadas, acabam por conduzir sempre ao mesmo fim. É então que, quando eu olho para as páginas da revista Presença, eu devo dizer-vos que vou falar fundamentalmente da revista, embora já tenha o texto pronto e com a aplicação destes diferentes pressupostos que aparecem na revista, a obra toda regiana, não vou ter tempo com certeza de dizer tudo aqui. Portanto, vou parar um bocado naquilo que é definido na Presença, se bem que isso se vá constatar depois em toda a obra, e depois eu mando o texto que já o tenho pronto. Portanto, nesta revista, no fundo, ele vai buscar determinados nomes que contribuíram para o pensamento moderno, como, por exemplo, Freud, que considera o revolucionário da psicologia, da psiquiatria e da crítica, mas que também considera o teórico do subconsciente, e que nós vamos verificar mais à frente, quando ele anda sempre a tentar investigar a gênese e as características do seu mundo profundo. Outro que aparece é o Bergson, com a apologia do intuicionismo, e que proclama naturalmente na viragem do século. O Nietzsche aparece também ao longo das páginas da revista e é altamente apoiado pela perspectiva regiana, é o homem, a sua ética, a sua moral, a construção de uma nova ideia moral que no fundo acaba por afirmar uma certa individualidade. Ora, essa individualidade é proclamada não só nas páginas da Presença, como em toda a obra regiana. Outro nome com o qual somos confrontados é com Hegel. A realidade é o absoluto, que existe numa evolução dialética de caráter lógico e de caráter racional também, e isto vai acabar por culminar tudo num espírito absoluto, digamos assim. Não despreza e olha com atenção para o ritmo ternário que o Cross a que o Cross se opõe, porque o Cross prefere a divisão binária do universo, quer na teoria, quer na prática. Também não declina uma visão algo negativa da vida e do homem de Chestov e questiona essas posturas. A realidade radical e a razão vital de Ortega y Gasset também o incomodaram, digamos assim, porque, apesar do seu apregoado individualismo, o Régio e toda a geração de que fez parte, eles recusam a concepção da arte enquanto técnica pura, e ela muitas vezes aparece em Ortega y Gasset. Mas mesmo quando ele, nestes nomes que eu elenquei, faz uma crítica negativa, não deixa, contudo, de manifestar a sua admiração por aqueles indivíduos que, de certa maneira, influenciaram, digamos assim, o modernismo português. E, por exemplo, a desumanização da arte foi leitura obrigatória desta geração. Também me parece que, para além de uma estética, há também uma ética na seleção de determinados nomes que ele vai divulgar na Presença e que servem de base a um pensamento estético que se prolongou em toda a sua obra. Mas eu agora estou a falar de arte enquanto criação, e há outra preocupação grande de José Régio, é a crítica, porque considera que a arte e a crítica formam, afinal, um binómio absolutamente indissociável. Porquê? Porque a crítica vai explicar o porquê da criação artística e, em última análise, poderá até fazer a sua avaliação e pronto, e ele próprio diz que a crítica presencista, naturalmente, que é individualista, mas que é também espiritualista e abre para uma perspectiva quase baudelairiana de liberdade em relação à arte.
considera naturalmente que a obra de arte só é acessível à inteligência por determinados seres transcendentais, e por isso ele faz sistematicamente a separação entre o vulgus, digamos assim, e aquele que considera o Criador. E eu, quando falo no Criador, falo no Criador de qualquer obra de arte. Há um artigo que Rege escreve sobre Proust, em que diz que a obra de arte se eleva do particular ao universal, do efêmero ao permanente, e também por virtude de uma intuitiva complexidade, também da originalidade, também da autenticidade. Portanto, estes são princípios estéticos inerentes a toda a arte de Régio, e é assim que ele pretende, digamos assim, definir a arte. Ora, esta dupla atividade da revista Presença, que é logo anunciada no subtítulo Folha de Arte e Crítica, é bastante eficaz, porque admite a obra e a respectiva crítica, e pugna por uma certa isenção, por uma certa idoneidade, até pela seleção dos nomes que ele acaba por publicar na revista, tanto no que diz respeito aos criadores, como no que diz respeito aos críticos. Ainda logo no primeiro número da revista, há um texto denominado Opiniões, onde aparecem várias reflexões sobre arte. E é muito engraçado, porque é um texto que está ilustrado e tem um dos vários desenhos de Júlio daquela série O Poeta. E depois ele vai completar na Presença está completada esta página, citações várias de Proust, de Couteau, de Vlaminck, completamente discordantes sobre, afinal, o que é arte. Ora, o facto de este artigo Opiniões, onde vêm, de facto, opiniões, perdoem-me a redundância, diferentes acerca da arte, é interessante porque aparece logo no primeiro número e aparece logo a seguir à literatura viva. E, portanto, parece que haver aqui uma noção, uma causalidade entre estes dois artigos, e mais, dizendo que não é preciso que estejamos todos de acordo, porque podemos ter opiniões diferentes e estarmos todos com a razão. E, portanto, ele acaba por pôr aqui um conceito de arte bastante abrangente, que depois é consolidado ao longo da revista, não só através dele, mas podemos pensar no Gaspar Simões, no Diogo Macedo, no António Navarro, que de facto perfilaram de certa maneira, ou perfilharam, se quiserem, esta ideia inicial que Régio avançou. Quando, justamente há bocado falei-vos do Vlaminck, quando ele diz que em arte só há duas coisas que são essenciais, o instinto e o dom. Ora, naturalmente que isto segue, ou serve, digamos assim, os desígnios da arte que Régio proclama, a arte original, viva, individual, sincera, que depois Diogo Macedo, não esquecendo a parte do prazer, digamos assim, acrescenta que esta arte deve ser gostosa, alegre e saudável, em que o sonho seja a vida filtrada pela imaginação. Quer dizer, há aqui um apelo a uma sensibilidade estética, dizem eles, para dar e vender, por parte do criador. Estes pressupostos são defendidos em toda a revista Presença, e se é verdade que o Régio começa só a incidir na arte literária, abrange depois todas as outras artes, porque a certa altura ele diz, deixem ver se eu consigo ver onde é que foi, na divagação, que é um texto muito interessante, divagação à roda do primeiro salão de independentes, o que é que ele diz? A arte é o ponto de acordo de todas as artes, que não são senão meios de chegar ao mesmo fim. Este texto eu considero, salvo melhor opinião, de facto um texto programático, porque ele aponta para a sustentabilidade da interação das artes, que
já começaram a ganhar contornos bem definidos naqueles artigos que falei há bocado, literatura livresca e literatura viva, e agora neste artigo fabuloso, que trouxe grandes problemas que não vêm a propósito, da divagação à roda do primeiro Salão de Independentes. Portanto, em termos estéticos, ele quer comunicar uma forma que obedece a um contínuo, ou seja, a arte é só uma, é algo peculiar, é algo espirituosa, mas não pode ser dividida, e por isso mesmo é que ele a certa altura escreve, na divagação, escreve arte com letra maiúscula, só com letras maiúsculas, tudo maiusculado, justamente para dizer que não há aqui diferenças, que a arte é una e que, no fundo, as artes se servem umas às outras. É evidente que este pensamento não é propriamente original. Se nós recuarmos ao século XVI, o próprio António Ferreira já tinha dito que as artes entre si se comunicam, cada uma ajuda a outra em seu ofício. Agora, a forma de facto ousada como o Régis concretiza nestes textos teóricos que insere na revista Presença, são importantes. Por exemplo, em literatura livresca e literatura viva, ele a certa altura diz: a emoção que nos produz um belo quadro é idêntica à de uma bela estátua, de um belo livro, de um belo filme, de uma sinfonia ou de um bailado. E depois continua afirmando: o artista é homem e é na sua humanidade que a arte aprofunda raízes. Portanto, por um lado, a interação das artes, por outro lado, o artista enquanto homem, e por isso ele questiona a interdependência e o nivelamento das diferentes formas de arte por caminhos fundamentados, por caminhos consistentes e, no fundo, chega à conclusão que o dialogismo instintivo entre as artes é talvez a melhor fórmula de nós concebermos a arte com letra maiúscula. Diz a certa altura: literatura é pura e simplesmente um meio de expressão artística, como a pintura, a escultura, o cinema, a dança, a arquitetura e a música. E se cada uma destas artes tem a sua técnica e os seus pontos de vista próprios, a verdade é que todas partem do mesmo instinto e do mesmo dom. Portanto, o instinto e o dom, diz ele, que todos os homens possuem para recriar o mundo através da sua própria individualidade. Ele anda à volta disto, primeiro começa na literatura, para depois acoplar todas as artes. Ele disse que, a certa altura, diz o Régio, já houve quem ao fundo comum a todas as artes chamasse poesia. Mas quer se tente discriminar as artes ao ponto de se falar hoje em cinema puro, em poesia pura, em pintura pura, quer se reviva a arte, o grande e belo sonho da fusão das artes, o certo é que a discriminação é impossível. A literatura é a arte, como a pintura, a dança, a música, e depois eu acho que ele dá o toque final. A arte é uma recriação individual do mundo. Portanto, sem se aliar da realidade que o cerca, chama a atenção para o individualismo que deve estar subjacente à obra de arte. Há um artigo muito longo também de Régio, intitulado Elogio do século em que estamos, século XX, que é onde ele se vai afastar da fanfarra dos ismos e, a certa altura, escreve: todas as construções dogmáticas, todas as afirmações generalizadas são aceitáveis. Portanto, no fundo, ele vai aceitar todas as teorias de todas as escolas que possam ser daqueles que se consagraram, que foram grandes na arte e que lançaram a sua arte como bandeiras e como lanças. E depois exemplifica com o Apollinaire, com Marinetti, com Bergson, com a Josefina Baker. Portanto, vai buscar nomes que são com o Chaplin, sobre quem ele escreveu. Portanto, vai buscar uma parafernália de nomes, nomes naturalmente conhecidíssimos, ligados à
às outras artes para justificar as suas opressões. Portanto, há estes génios todos que ele vai unir, que estão ligados às diferentes artes, no fundo, serve-se deles para fazer um hino provocatório, mas também apologético à noção de arte que ele quer veicular. E quando eu falei aqui em pensamento estético de Régio, referia-me fundamentalmente aos postulados dele sobre a arte e sobre a maneira como ele a vê, uma arte não única, mas una na sua origem e com o fito comum, que é a comunicação das emoções. E depois o tal individualismo. Cada artista deve ser um poço e um espelho da verdade. E fazer, como eu vos dizia há bocado, aquela recriação individual do homem. Por favor, controlem-me o tempo, porque eu perco-me, está bem? 5 minutos, Isabel, 5 minutos. Está bem, então vou tentar acabar rapidamente, referindo-me à divagação à roda do primeiro Salão de Independentes, considero um texto programático, porque ele condena a excessiva diferenciação das artes, condena a técnica pela técnica, porque diz que isto é a negação da própria arte. E depois dá exemplos com artistas conhecidos que conseguiram ser francamente geniais, como Mário Eloy, como a Sara Afonso, a mulher do Almada, e o irmão Júlio, naturalmente. Eu penso que é o texto, esta divagação, e nós sabemos os problemas que isto trouxe, a divagação à roda do primeiro Salão de Independentes. Eu acho que é o texto em que ele mais acerrimamente defende o diálogo entre as artes, em partes, ao longo do texto todo, que eu tinha aqui algumas partes selecionadas, mas não vou ler. No fundo, o pensamento estético de Régio leva-nos para isto. A arte é una. Agora, ela pode fazer parte, ela ou faz parte de uma mesma árvore que tem, obviamente, vários ramos, mas é uma condição sine qua non. A arte tem a obrigação de provocar a emoção estética, porque se não a provocar, não é arte, deixa de ser arte. Ora bem, deixem-me só dizer-vos, para terminar, que estes pressupostos que ele defende na revista Presença vão estar plasmados em toda a sua obra. Eu escolhi, não vou agora falar disso, mas escolhi A Velha Casa, as páginas do Diário Íntimo e a obra plástica. Tive a sorte de ter acesso, agora há pouco tempo, a desenhos inéditos que estavam no Centro de Estudos Regianos, uma coleção que o sobrinho José Alberto Reis Pereira testou mesmo ao Centro de Estudos Regianos, e eu tive a ocasião de os estudar e de os ver, e se já gostava da arte de Régio, fiquei a gostar ainda mais, não pelo rigor artístico, mas sim por a coerência que estabelece com o resto da obra e pelas mensagens notáveis que traduz. Portanto, quando eu vos entregar o texto, isto que eu acabei de dizer, estes pressupostos teóricos, eu vou aplicar sobretudo à Velha Casa, às páginas do Diário Íntimo e aos desenhos de Régio. Muito obrigada e desculpem se me estendi demais. Não, obrigado. Não, Isabel, obrigado, dentro do tempo. Concluímos assim este painel e guardamos agora um espaço para questões, interrogações, partilha. Antes de mais, muito obrigado aos colegas por estas excelentes intervenções em que partilharam, de facto, muitas coisas que eu desconhecia e que me suscitaram muita curiosidade. Eu queria fazer uma pergunta muito concreta à professora Isabel Ponce Leal, que é a seguinte: a certa altura fez uma citação do Régio, onde, de uma forma pouco comum, mas que a mim me agrada especialmente, ele diz que a arte, entre outras coisas, deve ser alegre e saudável. Eu achei isso muito interessante, porque não é habitual. Mas a mim eu achei extremamente interessante.
Eu só lhe queria perguntar se me pode localizar o texto para eu depois Não, ir consultar. eu vou lhe dizer o seguinte, essa frase não é do Régio. Eu Ah, citei, é do Diogo Macedo, eu citei as características que o Régio apontava à arte e que o Diogo Macedo completava, e deve ser alegre e gostosa e não sei o quê, no fundo, para o prazer estético. Se bem que Régio sempre apelou à emoção estética, nós sabemos que isto não ficaria muito bem nas palavras de Régio. De qualquer maneira, pois. isto é um artigo da presença. É um artigo que está na presença, eu posso depois dizer-lhe qual é o número, que agora não tenho aqui, Sim, ok, mas muito é um bem. artigo da. Quer dizer, nem sequer é um artigo do Régio, é um artigo do Diogo Macedo. Pois eu achei interessante porque isso podia evocar uma certa ligeireza que é oposta ao espírito do Régio, não é? Pois. E, portanto, esse contraste chamou-me a atenção, embora eu acho que esse contraste seja muito frutuoso. Tá, muito obrigado. Muito obrigada eu. Sim, boa tarde. Antes de mais, obrigado pela partilha que foi feita, das quais gostei bastante. A certa altura foi aqui dito que a arte é uma interdependência entre artes, nesta última comunicação que ouvimos. Algo que me preocupa e que às vezes os meus alunos me vão questionando e nem sempre tenho a capacidade para lhes conseguir responder, que é a seguinte: até que ponto é que também há esta interdependência entre estética e ética? Será que efetivamente toda a estética é ética? Se me pudesse ajudar com algumas ideias, digamos, agradecia imenso se me pudessem, digamos, dar algumas dicas também para eu depois poder orientar essas dúvidas e essas perguntas que vão surgindo no decurso das minhas aulas. Muito obrigado. Bom, até porque eu de facto, também no meu texto falei, na minha intervenção, falei desse dilema clássico, e o que eu tenho a dizer, enfim, muito esquematicamente, é que, enfim, na Antiguidade Clássica, começando por aí, havia uma completa convergência, em última instância, uma completa harmonia e coincidência até entre o plano ético e o plano estético. Os transcendentais, não é? Exatamente, a verdade, o belo e o bem. Aliás, eu já, até numa anterior intervenção, a propósito do Marinho, salvo erro, parti daí. Dito isto, ao longo da história da filosofia, esse tripé, se quiser chamar-lhe assim, entre verdade, belo e bem, foi sendo contestado, foi sendo desfeito, foi sendo desconstruído, diríamos nós hoje, e eu penso que nos dias de hoje essa convergência não é de todo evidente, e podemos dizer claramente que a estética não tem que ser ética, a priori não tem de todo que ser ética, e daí esse dilema, não é? Eu há pouco, quando falei do Raul Leal, a certa altura disse que ele tinha uma perspectiva estética e não necessariamente ética, ou se quiser, que no caso dele, enfim, foi uma descrição, não estava a fazer nenhum juízo de valor, nem estava a dizer que era a minha perspectiva, que a perspectiva estética se sobrepunha por completo à perspectiva ética. E eu penso que nos dias de hoje essa é a perspectiva, enfim, mais... Que é mais, pronto, que tem mais a ver com os dias de hoje, não é? Portanto, todas as nossas ideias são reflexos do tempo em que vivemos, e para o bem e para o mal, procurando não fazer nenhum juízo, essa fragmentação, essa dicotomia é evidente no mundo contemporâneo, sobretudo no Ocidente. Realmente há um autor que eu prezo muito, que é o Edmund Husserl, e há uma carta de 1908 do Husserl dirigida a Hugo von Hofmannsthal, em que ele alerta para as diferentes axiologias que podem ser convocadas exatamente quer para ajudar a configurar um pensamento sobre a obra de arte, quer sobre, digamos, o seu próprio valor, não é? E ele muito claramente explicita os valores estéticos, que são diferentes dos valores artísticos, que por sua vez são diferentes dos valores éticos, morais e por aí adiante. Portanto, essa carta é curiosa, porque realmente em 1908 já concentra muito daquilo que ao longo do século XX e no atual por vezes é um quebra-cabeças, não é? E é muito curioso, e eu finalizo, é que os meus alunos, quer de licenciatura, quer de mestrado,
muitas vezes colocam essa questão relativamente a tudo aquilo que a estética deve, digamos, estar subsumida à ética, até que ponto é que determinados, digamos, pressupostos estéticos estão ou não a espelhar ou a reverberar ou por vezes até a subverter aspectos éticos. É curioso porque realmente as gerações atuais, recentes, estão preocupadas com essa questão à séria. Obrigada. Eu já agora queria só dizer qualquer coisa sobre isso. É evidente que há uma autonomia destes valores, mas um dia em conversa com a minha filha, que está na António Arroio, perguntava-lhe o seguinte: então tens uma performance, eles agora usam uma performance estética em que alguém, o artista mata alguém para concretizar essa instalação. Isso é estético ou não? Ela não me conseguiu responder logo. E portanto, hesitou. Foi má consciência. E portanto, é complicado. Podem haver correntes estéticas que separem em absoluto a ética. Eu não as partilho. E em rigor, não sei se alguém partilhará, porque quando nós colocamos as questões assim, de facto, mesmo aqueles que defendem que se situam nessas correntes de maior separação, depois não conseguem, de facto, separar. Não sei, há um caso... No caso da performance é muito complicado. Aliás, há um caso recente, são parentes. Não de alguém que matou um homem, um ser humano, mas houve um caso recente, eu não sei agora localizar, né? Sei que foi recente, que eu vi isso, que deu asa a uma polémica, mas de uma instalação artística ou pseudo-artística que passava pela morte de um cão. Sim. Que morreu à fome, e portanto, obviamente que a pessoa que criou essa instalação, chamamos-lhe assim, acharia que aquilo era artístico. Enfim, do ponto de vista ético não pronunciou, não é? Mas houve esse caso relativamente recente, isto não foi deste ano, mas foi há 2, 3 anos no máximo. José. Tens que ligar o microfone. Olha o som. Nessa sequência, e porque é uma questão sobre a qual eu também me interrogo bastante, porque eu dou axiologia, eu acho que entender a estética apenas como um jogo, ou apenas como um jogo de linguagem, seja a linguagem qual for, se não desembocará inevitavelmente numa ética nihilista, não é? Não terá forçosamente que ser, mas creio que as duas andarão um pouco associadas. Eu não tenho propriamente exemplos e casos concretos para mostrar isso, mas sinto uma grande sintonia entre uma visão meramente utilitarista, lúdico-utilitarista da estética e uma ética nihilista, quer dizer, parecem-me convergentes, não é? E nesse sentido, eu acho que pelo menos abrir a possibilidade do diálogo entre a ética e a estética é inevitável para quem anda nestas coisas, não é? Sim, abrir a porta de uma estética, abrir a porta, de uma estética sem ética. Aliás, o regime nazi, para dar um exemplo, enfim, exatamente, tinha claramente uma estética. Sim. E uma com estética certeza. muito, muito trabalhada, Claro. que passava pelo Leni Riefenstahl, por uma série de escultores, e era uma estética muito cultivada e muito sofisticada. E depois, do ponto de vista ético, é aquilo que nós sabemos, não é? Eu, quando falei do Arão de Lacerda, não sei se devem ter reparado, indiretamente fiz umas certas alusões, não é? E tinha a ver com isso, não é? Olá, muito boa tarde. Bem-vindo, Luís.
Oh, obrigada, obrigada. Aqui, saudações do México. Do México. Sim, na verdade, eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar a cada um dos expositores, muito interessante, e relativamente ao tema que estamos a discutir, sim, me parece um tema muito, muito pertinente hoje, em que a cultura do cancelamento é também tão forte, digamos assim, cancelar expressões artísticas, estátuas, homenagens, em função da identidade moral de quem está representado. Então, sim, me parece um tema muito pertinente essa relação ética e estética do ponto da obra e do ponto de vista do autor, digamos, do artista. São dois ângulos diferentes. Efetivamente, as respostas que deram me pareceram muito pertinentes. A resposta a essa forma de relacionar-se ética, estética, tanto do ponto de vista da obra, quanto do ponto de vista do autor, digamos, são díspares, não é? Mencionaram que inicialmente pelo tema dos transcendentais ou havia uma maior convergência entre bondade, verdade e beleza. Eu diria que inclusive antes, digamos assim, os transcendentais, segundo Einstein, são um aporte medieval, certo? O próprio Platão, na filosofia antiga, já utilizava o termo kalos kagatos, é dizer, a expressão grega para bondade e beleza era a mesma, kalos kagatos. O bom é belo e o belo é bom. Claro, passou muita água por debaixo da ponte, efetivamente, e a estética, aqui todos sabemos, digamos, no seu sentido original, é estesis, é sensação, é comoção. Então, efetivamente, essa relação entre ética e estética, digamos que eu sim aponto a uma unidade ou uma relação íntima, mas não é uma bidirecionalidade, digamos assim, pura e simples, não é? Então, sim, me parece um tema muito atual, muito pertinente de se abordar hoje em dia. No caso do exemplo da performance, há uma especificidade. Claro, não, o exemplo da performance é perfeito, até porque, neste caso, há uma convergência ulterior que eu não mencionei aqui, que é, digamos, não é só, digamos, não é que, vamos lá, que o autor, digamos, o artista possa ser eticamente reprovável, é que utilizou uma ação talvez reprovável ou reprovável para construir a obra de arte. Aqui, não quero estender-me muito, mas quando eu era estudante de psicologia no Rio de Janeiro, tivemos uma aula bastante complicada de teses, não é? E na aula de psicologia geral e experimental, o professor queria fazer com que nós sentíamos diversos tipos de sensação. Tá? E ele considerava tudo isso artístico. Então, cada um dos grupos tinha que preparar uma apresentação em que suscitasse no ambiente alguma espécie de sensação, e não sabíamos qual seria a sensação a ser suscitada. Obviamente, isso hoje não seria possível fazer por uma questão ética. Então, por exemplo, um grupo trouxe um coelhinho, não é? O coelhinho para a aula, e o coelhinho dava voltas, não é? E todos víamos o coelhinho e estávamos a pensar que nos queriam suscitar ternura frente à beleza do coelhinho. E no final, um membro do grupo quebrou o quebrou o pescoço do coelhinho diante de todos. Ou, em outra situação, simularam um sequestro com armas de verdade. Foi na UERJ, não minto, simularam um sequestro, porque justamente aí... E não avisaram a segurança da universidade, e a segurança da universidade foi atuada, chegou a polícia e foi toda uma situação. Mas queria fazer-nos experimentar a angústia, o temor da morte, etc. Então, sim, existe, aqui não estou falando de uma questão, digamos, artística, mas sim queria mencionar porque... tem muita força em certos ambientes hoje esta questão da estética como meramente estesis, sensação, algo que comova, não seja pelo horror,
seja pela repulsão, e enfim, deixo por aqui meu comentário. Gostaria muito de, digamos assim, em algum momento vamos fazer algum projeto de investigação entre ética e estética. Gostaria muito de escutá-los e gostaria muito de colaborar com um pouquinho que possa. Obrigada. Obrigado. Eu não posso deixar de dizer só mais uma coisa. O que eu acho grave nisto tudo é quando estas ideias se lançam sem, nomeadamente numa escola de arte, estou a falar de Arroio, sem problema, quando estas ideias se lançam sem haver uma coesão interna, sem haver uma maturidade nas reflexões. Ao ponto dos alunos hesitarem perante uma questão como aquela que eu lancei, não é? Porque às tantas fica-se formatado uma certa reação a todo um tempo em que, de facto, a estética servia de meio para transmitir ideias morais. Há agora uma reação a esse extremo com outro extremo. Entra-se aqui numa polarização que não ajuda os alunos, e estou a falar de alunos de secundário, ainda num percurso muito tenro, e portanto é muito importante que os professores deixem isto claro e que haja uma unidade, que seja o professor a cozer, não é? Que não lance para a sala de aula e que cada um pense como quer e depois não haja ali, que o professor não apanhe as pontas. Não é? Eu não quero ser moralista, mas há aqui linhas vermelhas, não é? É o que eu acho.